Doutor Gustavo, esclarece para a gente a questão do trabalho temporário. O que é direito e o que é dever, tanto do empregado quanto do empregador? O trabalho temporário ele tem que ser destinado para uma função específica. Tem que ter um aumento significativo de demanda do trabalho, tem que ser direcionado objetivamente. O contrato de trabalho temporário, o trabalhador, ele tem praticamente os mesmos direitos que um trabalhador comum. Ele tem que ter a sua carteira de trabalho assinada, ele deve receber um salário no valor igual ao que os outros funcionários contratados de forma comum possuem esse direito. Recebe o 13º proporcional ao número de meses que ele trabalhou. Então, basicamente, os direitos e deveres são os mesmos. Ele tem que ter a jornada de trabalho correspondente à categoria que ele pertence. O que vai mudar, o que vai diferenciar o contrato de trabalho temporário de um contrato de trabalho comum é quando vai ser rescindido esse contrato, quando vai pôr fim ao contrato. Que esse trabalhador temporário ele não vai ter direito à multa dos 40% no fundo de garantia, não vai ter aviso prévio, por ele já saber que existe um fim previsto para aquele contrato. E caso ele venha a ser efetivado na empresa, existe alguma mudança? Vai mudar significativamente o contrato dele, porque ele vai passar de um contrato temporário, um contrato que tinha um prazo determinado para o fim, para um contrato de trabalho indeterminado, sem previsão de fim. E com isso, ele vai adquirir o quê? O direito a ter o aviso prévio, ele vai adquirir o direito a todos os benefícios da categoria. Então, ele vai passar a quê? A ter uma garantia de permanecer na empresa e, caso a empresa queira se desfazer da mão de obra dele, ele vai ter que ser comunicado previamente. Certo. Quais os critérios que as empresas devem ter na hora de fazer as contratações de acordo com as leis trabalhistas? Para que ela faça a contratação de forma correta num trabalho temporário, ela precisa verificar se a empresa que ela está buscando essa mão de obra temporária é uma empresa idônea, se ela tem o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e buscar fazer um contrato por escrito, justificando a necessidade dessa mão de obra temporária, justificando quais são as cláusulas, quais são os horários que vão ser observados, qual é a remuneração específica, se vai haver comissão ou não, e com base nesse contrato, seguir ele fielmente e daí fazer a contratação. Certo, doutor. Dessas coisas que a gente colocou na entrevista, tem algo mais que o senhor deseja acrescentar de relevante para o nosso? É importante que as pessoas entendam que o contrato de trabalho temporário e o contrato de trabalho comum basicamente são a mesma coisa, com exceção do fim da contratação. Então, mesmo ele sendo contratado como prazo temporário, ele tem que buscar a assinatura da sua carteira de trabalho, ele tem que buscar a sua prevalência de direitos, a sua contratação de forma igualitária com os demais funcionários da empresa. Ele não é um funcionário estranho que vai entrar na empresa. Ele tem que entrar em igualdade de condições com os demais trabalhadores.